18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Obrigada pela sua companhia. Você que está aqui em 100,7. Começa agora o 18 horas. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão. Muito boa noite para você, para todos os nossos ouvintes daqui da Rádio Mix Manaus. E agora, gente, você pode participar, interagir com a gente, mandar aquela foto, seu alô, aqui pro programa 18 horas. Lembrando, o nosso WhatsApp é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Segue aí, Kennedson. No @18 horas news. 18 horas. Trânsito. Vamos saber como é que está a volta para casa com o André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson Paz, aos ouvintes. Olha, agora há pouco percorremos a Avenida Humberto Calderaro e enfrentamos aí trânsito carregado com vários pontos de lentidão. A situação piora ao se aproximar da passagem de nível do V8 na Efigênio Salles. Agora, para quem segue pela Avenida Perimetral 2, no sentido centro-bairro, o trânsito também é lento. Na rotatória do Mindu, o movimento está concorrido. E quem vai acessar agora a Avenida Tancredo Neves também vai enfrentar lentidão. Karime, Kennedson. Tá certo, muita paciência nessa hora. Obrigado, André Meirelles. E vamos aos destaques de hoje. Novo pacote de medidas do governador Wilson Lima é recebido com desconfiança pelos servidores do Estado. Deputado denuncia falta de fiscalização na prestação de contas da organização social que administra o 28 de agosto e também a maternidade Dona Lindu. Em Tefé, uma criança morreu e outras 2 ficaram feridas no incêndio de grandes proporções. Pesquisa revela queda no número de mortes no trânsito aqui no Amazonas. 18 horas. Esses e outros destaques a partir de agora para você aqui sintonizado em 100,7 em mais uma edição do 18 horas. Hoje, quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. 18 horas. O governador Wilson Lima anunciou hoje um novo pacote de medidas, Karime, voltadas aos servidores públicos daqui do nosso estado. E além disso, ele ainda disse que essas ações elas fazem parte, Karime, de uma política de valorização do funcionalismo. Só que, Kenneth, a gente viu aí, sabe que na prática, o que o governador aí chamou de valorização foi recebido com desconfiança, tá? Muitas dessas medidas, como reajustes e benefícios, já são direitos garantidos por lei, gente. E não novas conquistas, não nossa, o que eu vou dar para vocês a partir de agora. Na verdade, ele apenas disse que vai cumprir, né? O que já está lá determinado por lei, não é isso? Exatamente, Karime. Nas redes sociais teve um tom muito crítico em relação a essa ação do governo do estado do Amazonas. Internautas, apontaram interesse eleitoral nas ações. Eles lembram que o anúncio ele acontece no momento de muita insatisfação com o governo, também com várias outras categorias, Karime, do serviço público. Mas é claro, né, gente, um governo que está devendo a Deus e o mundo. A gente fala aqui várias vezes no 18 horas, a gente denuncia, mostra as denúncias de profissionais cobrando pagamentos garantidos por lei novamente, como a database dos educadores, dos agentes da segurança pública, e isso sem falar nas empresas terceirizadas da saúde, por exemplo, que ainda estão sem receber, gente. É um calote generalizado. Exatamente, Karime Leão. Enquanto o governo ele comemora esse pacote de reajustes, o clima ainda é de muita cobrança e também desconfiança. Muita gente, inclusive, questiona se o governador do estado do Amazonas está de fato valorizando o servidor ou apenas fazendo aquela famosa propaganda política, né? Pois é, e tá aí a maioria das críticas, né? Falando, já tá terminando o mandato, quer ser senador, daí vai tomar medidas para conseguir se eleger. E ainda tem aquela questão, né, o Kennedson, será que ele vai pagar mesmo? Porque ele vai anunciar esses reajustes e essas situações, só que vai ficar pro próximo governo, ou seja, nem é ele que vai pagar, até porque é até uma segurança, até porque a gente sabe que em várias situações, nós noticiamos aqui que o governador Wilson Lima senta para negociar,
né, dá a palavra, diz que vai pagar em trocentas prestações e acaba dando calote. A gente já denunciou aqui várias vezes, já mostramos a denúncia de vários empresários, servidores, que é uma gestão que não cumpre o que fala, não cumpre a palavra e acaba dando calote. Bom, é o que isso a gente já está cansado de noticiar e de repente é uma coisa que pode até acontecer, não é, Kenilson? Pois é, Karime, só que quando o governador Wilson Lima ele fala em esses reajustes, as progressões e até em uma lei de proteção social para militares, enquanto ele fala sobre isso, a prática, Karime, é que o governo está apenas cumprindo o que já é uma obrigação, aquilo que a gente já vinha adiantado por aqui, que existem ali várias outras circunstâncias que ele já precisava cumprir, ou seja, não era nada, não é um favor nesse momento, já era um negócio que era obrigatório. Pronto, ele estava cumprindo uma determinação judicial, às vezes uma recomendação até do Ministério Público. Né? E que infelizmente estavam sendo ali ignorados, Karime. Esse reajuste de 10%, ele é para mais de 650, para apenas 650 servidores do setor primário e também na educação. O aumento ali é de 5,6%, Karime, além das progressões que já deveriam ter saído há muito tempo. O problema é que enquanto o governador ele fala em questão de valorização, professores, infelizmente esses profissionais eles ainda continuam sem estrutura, sem um material básico para trabalhar e também sem saber quando é que eles vão receber. Pelo menos existe essa estimativa que final do mês caia, mas ainda gera aquela insegurança se realmente isso aí vai acontecer. E exatamente sobre esse tema, gente, sobre educação, que o governador Wilson Lima, ele tem muito a explicar, Karime, porque o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ele abriu uma inspeção extraordinária para poder investigar os maiores contratos da SEDUC durante os períodos de 2020 e também 2025, contratos que somam centenas de milhões de reais concentrados nas mãos de pequenos grupos de empresas que muitas delas são de fora até do nosso estado do Amazonas. Os valores são extremamente escandalosos, mais de 500 milhões de reais para uma distribuidora de livros em São Paulo. Imagina isso, Karime, mais de 500 milhões de reais. Para os livros, para ver de São Paulo para cá, e que a gente sabe que também tem ação do Ministério Público determinando a distribuição de material didático em escolas do interior do estado do Amazonas, ou seja, cadê? Tem muita grana, só que não está acontecendo se o Ministério Público está cobrando, né, gente? Sim. Outros 170 milhões, Karime, para uma consultoria educacional do Sudeste e também outros contratos repetidos com as mesmas empresas de tecnologia e também plataformas digitais, Karime. Enquanto tudo isso era gasto, o governo do estado do Amazonas, ele despencou. É uma coisa que não dá para comparar. É um alto valor sendo investido com apenas ali um resultado péssimo, porque o Amazonas amargou o último lugar no Enem de 2025, o pior resultado da nossa história na área da educação. A gente sabe também que está faltando merenda escolar, que a estrutura dos prédios está precária, que ainda tem profissional da educação cobrando database. A gente sabe que dos alunos, dos estudantes do estado do Amazonas, apenas 3% conseguem ter um entendimento mínimo de matemática e português. Esses dados são oficiais, Ministério da Educação, que colocam o ensino do estado do Amazonas como um dos piores do país. Só sendo o último lugar do Enem do país, a gente já revela, esse resultado péssimo já revela alguma coisa, que todo esse investimento foi parar em algum lugar, porque na sala de aula ali, a gente sabe que não foi. Exatamente, Karime, e ao mesmo tempo que a gente fala sobre esse assunto da educação, valores que foram investidos, existe um quesito, uma questão aqui, Karime, que a gente precisa levantar, que é muito preocupante, porque o estado do Amazonas, Karime, ele pode entrar em colapso a qualquer momento. Na questão financeira. Na questão financeira. A conta não está fechando. A conta não está fechando. Né? A gente viu atualmente ali que o governo do estado do Amazonas extrapolou o teto de gasto, ultrapassou a marca de 96%. Além disso, ainda teve a liberação do TCE para poder fazer um empréstimo de 30 bilhões de reais, de mais de 30 bilhões de reais. Karime, olha só o resultado disso. Ouvintes daqui do 18 Horas, eles fizeram uma série de denúncias de empresas que prestam serviço para o governo do estado do Amazonas e eles estão sem receber há muito tempo, gente. Muita gente não sabe, não quis se identificar, Karime, mas a situação é completamente de colapso. Outras pessoas já disseram para nossa equipe de reportagem do 18 Horas que elas preferem receber até a metade para poder receber alguma coisa, só que ainda assim esse dinheiro não tem caído na conta. Aí você imagina, Karime, são empresas de limpeza, de segurança, de transporte escolar,
de merenda, fornecimento hospitalar, fornecimento de merenda. E aí você percebe por que está sendo tão ruim assim o fornecimento, porque a maioria dessas empresas estão tirando do próprio bolso, do próprio caixa. E aí como é que fica a história? De onde se tira não se coloca, uma hora quebra, né? Todas essas empresas que denunciaram pra gente daqui do 18 horas, elas estão à beira da falência. O Estado, ele já deve ali mais de 30 bilhões de reais agora com esse empréstimo que ele tá fazendo, vai pagar só daqui a 19 anos, então vai ter muita gente para poder custear esse valor que foi emprestado, né? E mesmo assim, ainda não está conseguindo fazer o pagamento desses fornecedores. Né? Nem pagar a conta de quem já trabalhou, de quem... Gente, a gente está falando de empresas que prestam serviço para saúde, para segurança. São serviços básicos para uma sociedade, serviços básicos para o governo do estado. Tem empresários que vão amargar uma falência agora no fim do ano, porque está 5 meses sem receber. Isso a gente está falando durante um período já pré-transição, né, Karine? Quando possivelmente ele saia já da atual gestão e aí vai se candidatar a uma vaga nas eleições do ano que vem. Então, imagina como é que está a cabeça desses empresários. Desses empresários que vão ficar no calote. Claro que vão ficar no calote. Se ele deu calote até nas empresas que ele sentou para negociar, empresas de saúde que ele sentou e negociou, imagina para quem está chegando agora só 5 meses sem pagar, não vai. Gente, esse dinheiro que ele pediu emprestado foi em dólar, né, o Kennethson? 585 milhões de dólares, Karine. Dólares, gente. Será que não consegue honrar o contrato que foi feito para prestar serviço para o governo do estado do Amazonas? Não consegue honrar nem esses contratos de pessoas que já trabalharam? É o fim. E além disso, Karine Leão, se a gente está falando sobre empréstimos, se a gente está falando sobre investimentos, a gente, lógico, todo cidadão amazonense, manauara, ele cobra resultados. Claro. Se está entrando tanta grana, cadê os hospitais, gente? Não tem nenhum hospital novo entregue pela gestão Wilson Lima, nenhuma obra de grande porte foi concluída, o governo ali segue dizendo que falta orçamento quando vão cobrar ele a respeito sobre o chamamento dos policiais, falam sobre ali a questão da tributária, fiscal, não dá para contratar agora, mas muita grana tem entrado. Entra muita grana, mas ninguém tem sido pago atualmente e o resultado é que o Amazonas segue, Karine, endividado, sem investimentos e com empresas também fechando as portas. Ou seja, esse é um colapso que já vinha sendo avisado lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Algumas vozes solitárias, enquanto os demais fecham os olhos, fecham os ouvidos para não ouvir denúncias contra o governo do Estado, existem ainda algumas vozes solitárias que insistem em lutar, mas infelizmente a maioria acaba vencendo, Karine. E a gente dá voz, as pessoas denunciam, várias denúncias foram feitas aqui no 18 horas. E falando em saúde, né, Kennethson, tem ainda sobre a questão da organização social Agir, né? Exatamente, Karine. Ela foi contratada por 2 bilhões de reais pelo governo do estado do Amazonas para poder administrar o hospital 28 de agosto, também a maternidade Dona Lindu, gente. E até hoje não fez nenhuma prestação de contas. Qual é que é a situação real? É o seguinte, o próprio deputado Wilker Barreto, ele foi à unidade hospitalar e mencionou que a OS, ela tem feito a parte dela, Karine, tem entregado toda a documentação dos últimos 12 meses para que a Secretaria Estadual de Saúde possa analisar e verificar se de fato atendeu às expectativas da Secretaria de Saúde ou não durante esse período que a OS teve a gestão dessas unidades de saúde. Só que o que foi mencionado para o deputado é que isso não foi realizado e tampouco existe uma meta para ser cumprida, Karine. Ou seja, a Secretaria de Saúde, então, de acordo com a denúncia, não analisou esses dados, essa prestação de contas e sequer expõe ali uma meta. Vamos reduzir tanto de fila, vamos fazer tantos atendimentos. Não há isso. Gente, de novo, o contrato com essa organização social Agir é de 2 bilhões de reais para ficar à frente do 28 de agosto e da maternidade Dona Lindu. A repórter Odinê Araújo, ela tem mais detalhes a respeito desse assunto e fala com a gente agora. Odinê, então quer dizer que o governo entregou aí, como eu falei, o 28 de agosto, a maternidade nas mãos da empresa contratada e literalmente lavou as mãos, não quer saber de fiscalizar, é isso? Ou ao menos o que foi prometido, se estava sendo cumprido, se está sendo cumprido, é isso?
É exatamente isso. O governo contratou no dia 1º de dezembro de 2024, por R$2 bilhões, a organização social Agir para gerenciar o Hospital 28 de Agosto e a maternidade Dona Lindu e literalmente virou as costas. Não voltou sequer para fiscalizar o fazer prestação de contas e, como vocês disseram, isso já vai fazer um ano. Quem esteve lá para verificar a qualidade do serviço prestado pela empresa após inúmeras denúncias foi o deputado estadual Wilker Barreto, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas. Vocês acreditam que está indo para 12 meses de contrato e o Estado, a Secretaria de Saúde, não fez uma glosa, ou seja, nenhum ponto de contas sobre a veracidade da prestação do serviço? Isso não existe, gente. Prestador de serviço prestou o contrato, pagou. E o que é mais grave, eles estão adotando uma prática que os primeiros 90 dias não tem que apresentar metas. Onde já se viu você pagar R$31 milhões por uma OS que não tem que prestar metas, prestar conta de metas, ou seja, é período de adaptação. Eu vou ter que voltar aqui, peguei muito documento, vou fazer os encontros de contas de contratos para prestação de serviço. Mas eu fiquei estarrecido como deputado estadual do descontrole por parte da SES. Sem ter que prestar contas ao governo, o descaso com a população aumenta no 28 de agosto e na maternidade Dona Lindu. De acordo com a deputada Maíra Dias, a maternidade Dona Lindu é a recordista em reclamação de descaso e abandono, seguida pela maternidade Balbina Mestrinho. Nós temos recebido muitas denúncias das maternidades, principalmente Dona Lindu ali e Balbina Mestrinho, onde muitas mulheres sofrem com descaso e com falta de atendimento digno e humanizado. Então nós estamos enviando 2 requerimentos solicitando a investigação das denúncias de negligência e erros médicos, também sobre violência obstétrica e deficiências estruturais. Afinal de contas, a gente precisa melhorar a estrutura das maternidades, além de exigir providências imediatas quanto com a realização de auditorias completas. O ex-deputado federal Marcelo Ramos ressaltou em suas redes sociais que a crise na saúde do Amazonas não é por falta de recursos. O atual governador, em quase 7 anos de governo, ele já teve quase R$30 bilhões de orçamento. Não construiu um hospital e tem uma gestão marcada por escândalos de corrupção e de desvio de recursos na saúde do nosso estado. Então, o primeiro desafio é um desafio de gestão e de combate à corrupção. Primeira coisa, tem que acabar com essa bandalheira, com essa esculhambação de deputado indicando diretor de unidade de saúde e gestor financeiro de unidade de saúde. Bom, enquanto o governo não fiscaliza a empresa contratada para gerenciar o 28 de agosto e o Dona Lindu, o atendimento à população piorou e o dinheiro público está sendo tratado sem nenhuma responsabilidade. E cada real mal aplicado representa sofrimento para quem depende da saúde pública. Volto com vocês. É um ralo, né, Kennedy? O dinheiro vai para o ralo e lá na ponta a população que precisa do atendimento de saúde fica lá à mercê, sem conseguir atendimento, sem conseguir fazer um exame, sem conseguir consulta no médico, e o pior, sendo maltratado, né? E a situação é porque é completamente diferente de qualquer outro tipo de mercado, Karime. Se você tem uma empresa, sim, se você é um profissional que tem ali um funcionário, né? Um produto, sim, você quer que aquilo que você invista atenda às suas expectativas. Você tem um funcionário, você quer que ele cumpra determinadas funções. E no caso da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, que lida com vida, a gente falou aqui no 18 horas, Carminha, a situação da mulher grávida lá no Dona Lindu, sendo desprezada pelas, sim, equipes médicas, o bebê dela acabou falecendo. O próprio deputado Wilker Barreto falou sobre situações que já aconteceram também na unidade hospitalar, com crianças sendo queimadas assim que nasceram. Então a situação é precária, Karime, e ao que parece, tá tudo bem pro governo do estado. Tá, na propaganda tá tudo lindo, né, Kennedy Paz? O problema é que lá na ponta as pessoas estão morrendo. Pior, na questão das maternidades, a situação é tão grave que as crianças não têm o direito de nascer nessa gestão criminosa que estamos passando da saúde pública do governo Wilson Lima. Agora 6 horas e 22 minutos. 18 horas.
E agora, Karime, a gente vai falar sobre uma criança que infelizmente ela morreu e outras 2 ficaram feridas por causa de um grave incêndio, Karime, de grandes proporções que aconteceu lá no município de Tefé, no bairro São José. O Kennedy foi na noite dessa terça-feira, tá? E segundo os familiares, as 3 crianças estavam sozinhas em casa na hora que o incêndio começou. O repórter André Meirelles tem mais informações. André, então parece que a causa foi um curto-circuito, é isso? É a suspeita, mas as causas devem ser investigadas pela Polícia Civil. Boa noite para vocês, pro ouvinte. Olha, o fogo começou em uma casa na Rua Alves, no bairro São José, ali no município. Segundo familiares, as 3 crianças estavam sozinhas em casa quando o incêndio começou. Os pais tinham saído para estudar. Os moradores relataram que o Corpo de Bombeiros demorou cerca de meia hora para chegar ao local. Enquanto isso, os vizinhos tentaram conter as chamas, mas a casa foi totalmente destruída. Por sorte, o fogo não se espalhou para as outras residências. As vítimas são 3 irmãos, uma menina de 7 anos, um menino de 4 e o bebê, que morreu depois que parte do quarto desabou sobre ele. As 2 crianças mais velhas foram resgatadas pelo tio e estão internadas com queimaduras leves. Os bombeiros fizeram um balanço de cerca de 5 mil litros de águas usados ali para controlar as chamas. Olha, manter equipamentos na tomada sem necessidade pode ser um perigo e tanto, e é justamente assim que começa a maioria dos incêndios domésticos. A equipe do WHL Engenharia, especializada em segurança contra incêndios, falou com a gente e destacou 5 aparelhos que precisam de atenção redobrada. O ferro de passar, que muita gente esquece ligado, a cafeteira elétrica, que continua quente mesmo depois do uso, a airfry, que pode superaquecer com facilidade, o micro-ondas, que puxa energia mesmo desligado, e os carregadores de celular, que aquecem mesmo sem o aparelho conectado. A situação fica ainda mais perigosa quando há crianças ou animais em casa. Fios ao alcance podem ser puxados, causando quedas, choques e até curtos. Outro erro comum é usar benjamins e extensões para ligar vários aparelhos na mesma tomada, e é sobrecarga na certa. Mas e se começar o fogo ali, o que deve ser feito? Quem explica aí como fugir dessa situação de incêndio é o Major Daniel Marra, que é bombeiro e especialista em atendimento pré-hospitalar. Primeiro, cubra seu nariz e boca com a toalha de rosto molhada, porque a inspiração de fumaça tóxica pode te apagar. Segundo, ao invés de andar, rasteja ou ande de joelho, porque a fumaça tóxica é quente e fica na parte mais alta. Terceiro, ao procurar uma saída, antes de abrir qualquer porta, verifique a temperatura com as costas da mão. Se estiver quente, tem fogo do outro lado, então escolha outra saída. Quarto, se ficou preso em um cômodo sem fogo e sem fumaça e não tem como deixar a edificação, permaneça dentro dele com a porta fechada até a chegada do corpo de bombeiros. Quinto, se não tiver outra escolha a não ser tentar sair, se enrole um cobertor molhado de tecido não sintético. Cubra a boca e o nariz, porque ele vai criar uma barreira, prevenir queimaduras e diminuir a inalação de fumaça quente e tóxica. Olha, então economizar na conta de luz é um benefício, mas o principal é a segurança da família. Desligar da tomada pode parecer detalhe, mas é um hábito que pode salvar vidas, não é verdade? Volto com vocês. Verdade, André Meirelles. Obrigada pelas informações. Política. Agora em Manaus, 6h26. Vamos de política com Kennedson Paes, que segue aqui com a gente. Kennedson, vamos lá. A Câmara Municipal de Manaus decidiu manter o mandato do vereador Rosinaldo Boal, do Partido Agir, aquele que foi preso no dia 3 de outubro, né? Ele é acusado de praticar a famosa rachadinha, né? E segundo as investigações, os funcionários recebiam um alto valor de salário na folha de pagamento. Mas as pessoas ligadas ao vereador intimidavam os trabalhadores para que metade desse valor fosse transferido para o Rosinaldo Boal, né, por dinheiro em espécie ou Pix. Enfim, essa é a acusação, é isso que está apontado nas investigações, mas ele segue lá vereador.
Exatamente, Karime Leão. Ele segue como vereador, segue ainda recebendo o salário dele, o vereador Rosinaldo Boal. Ele foi preso e ainda está preso. E aí tudo isso pra gente mostra, Karime, que como é que funciona essa lógica da política dentro da nossa Câmara Municipal de Manaus. Infelizmente, essa é a realidade. Mesmo com um pedido formal, gente, de cassação de cassação do mandato do vereador, que foi apresentado há cerca de um mês, os vereadores eles decidiram não votar nem sequer, Karime, a abertura de uma investigação. Isso aqui não era sobre caçar agora, era apenas sobre para abrir uma investigação, né? Para poder discutir, pautar ali na Câmara Municipal de Manaus para que fosse analisado, mas nem ao mesmo isso foi possível. E aí na prática não era para caçar. Então essa que é a questão que ficou mais difícil, Karime. Na hora da votação, a maioria acabou concordando em manter o vereador Boal como está, né? Foram 21 votos contra essa decisão de fazer esse processo de cassação ou de pelo menos fiscalizar, entender o processo, contra apenas 11 votos a favor de poder investigar, analisar ali com a Comissão de Constituição e Justiça, saber se de fato ele permaneceria ou não, até porque existem diversas outras pautas na Câmara Municipal, Karime, que dependem da quantidade de vereadores e que quando essa quantidade é quebrada, quando existe uma ausência, uma abstenção, isso impacta diretamente no resultado dessas decisões, Karime. Então é uma coisa muito preocupante. Essa decisão ela mostra claramente, gente, um clima de autoproteção dentro da casa. Infelizmente é como se os vereadores tivessem dito ali, melhor não mexer nisso agora, pelo menos é o que parece para todo mundo que acompanha, pelo menos do lado de fora, ou que acompanha até mesmo os bastidores da política, porque tem acompanhado regularmente, quando se trata de uma denúncia grave como essa, de fato era para ver pelo menos algum tipo de movimentação, mas não aconteceu, Karime. E infelizmente aquele gesto que o Rodrigo Guedes fez durante a semana, segurando a pizza, de fato terminou como era previsto, terminou em pizza, porque a questão é que essa situação foi jogada para baixo do tapete e agora eles vão esperar para saber, né? O trânsito em julgado, afinal é um processo de investigação, ele foi preso em cumprimento de mandado de prisão, então eles vão esperar todo esse processo finalizar para em seguida eles definirem para saber se de fato vai ser cassado ou não. Eles vão acatar o que a justiça determinar, do jeito que eles estão agindo, né? Eles estão blindando, eles estão se blindando ali, se protegendo, é o que parece. Vamos seguir. Infelizmente, né, Karine? Infelizmente. Kennedson, o ex-chefe da Casa Civil do governo do Amazonas, o Flávio Antoni, está fora da disputa pela vaga de desembargador do Tribunal de Justiça destinada ao 5º Constitucional. A decisão do juiz federal Ricardo Salles devolve à OAB do Amazonas o direito de estabelecer as regras de escolha do novo desembargador. É uma decisão contrária até aos anseios do governo Wilson Lima. Com certeza, Karine. Essa, sem dúvidas, é mais uma derrota para o governador Wilson Lima. Essa disputa pela vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, ela também virou uma disputa de mais de um capítulo político, né, Karine? A gente comentou, com certeza, que você trouxe esses capítulos com certeza, é mais uma derrota muito grande para o governador Wilson Lima, que agora vai ter que lidar com essa situação. A Justiça Federal, ela barrou essa inscrição do advogado Flávio Antoni, ele é ex-secretário da Casa Civil do governo, que ele tentava concorrer pelo 5º Constitucional destinado à advocacia. É muito claro, é destinado à advocacia. Na decisão, o juiz Ricardo Campolina, ele negou a liminar e também determinou que a OAB e as autoridades responsáveis sigam o que está no edital. Só pode disputar quem comprovar 10 anos sem interrupção de advocacia, gente. E aí está o ponto. Flávio Antoni, ele esteve fora da advocacia enquanto esteve ali como secretário do governo, ali num cargo político considerado incompatível com o exercício da profissão. Ou seja, esse tempo que ele passou na gestão ali como secretário foi praticamente ali parou o relógio, não ficou mais contando o prazo como advogado. O Antoni, ele alegou que essa regra ela foi criada de forma casuística para poder impedir a candidatura dele, mas a justiça não comprovou nenhum vício no processo. O resultado é que o ex-homem de confiança do governador Wilson Lima, ele vai ficar de fora dessa disputa, pelo menos por enquanto, Karime. Não vai ser desembargador. Bom,
Bom, vamos seguir. O Ministério Público do Amazonas emitiu uma recomendação para o Comando Geral da Polícia Militar depois de constatar uma interferência direta do secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, na rotina operacional da corporação. Kennedson, essa questão veio depois daquela denúncia que você trouxe aqui pra gente, de que o secretário de Segurança Pública havia cobrado e até intimidado os agentes de segurança, né, os policiais, para monitorar as câmeras de monitoramento. E mais, gente, se tivesse alguma quebrada, alguma situação, ele ia preso. Esse absurdo, ou seja, foi denunciado e o Ministério Público está fazendo o dever de casa, né? Com certeza, Karime. Agora o Ministério Público ele entrou em ação e também fez parte desse procedimento, Karime, que foi de denúncias que foram realizadas tanto na casa municipal como também na casa estadual, né? O deputado Péricles, delegado Péricles, ele levou mais uma vez a tribuna durante essa semana para falar sobre essa situação. Ontem a gente noticiou aqui no 18 horas, também lá na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Coronel Rosses também tinha alertado, foi o primeiro a alertar sobre essa situação que vinha sendo realizada pelo secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, e agora é o Ministério Público que entrou em cena, gente. O MP, ele emitiu uma recomendação oficial ao comandante-geral da Polícia Militar, depois de confirmar que o secretário, mesmo sendo coronel da reserva, teria interferido diretamente na rotina operacional da Polícia Militar. Esse episódio ele aconteceu no dia 2 de novembro, lá no Centro de Operações da Polícia Militar, o CPCOM. E aí, o que aconteceu? Segundo esse documento, o Vinícius Almeida, o secretário, ele exigiu o monitoramento de uma câmera específica e também ameaçou a prisão de oficiais e também praças que estavam de serviço. Essa que foi a denúncia encaminhada tanto pelo deputado como também pelo vereador. E aí, o promotor Armando Gugelmar, responsável pela recomendação, ele foi muito claro e aí começou ele mencionou, Karime, que esse tipo de ato ele é uma ingerência externa indevida. Que quebra completamente a hierarquia e também constrange a tropa da Polícia Militar. Ele destacou que o secretário, por estar na reserva, ele não pode fazer nenhum tipo de comando, ele não tem poder de comando, ele não tem disciplina sobre a equipe da Polícia Militar da ativa e tem apenas prerrogativas que elas são honoríficas. E na prática o Ministério Público, ele entende que houve ali o abuso de autoridade, ele também cobra algumas medidas concretas. O que vai acontecer agora? A primeira é que o Comando Geral ele edite uma ordem de serviço proibindo o cumprimento de ordens diretas de autoridades de fora da cadeia de comando, ou seja, quem é de fora não pode mandar em quem está na Polícia Militar na ativa. Também foi pedido ali um protocolo de visitas às unidades com agendamento, com registro, também acompanhamento de oficiais para poder evitar contatos com as outras equipes de rua sem autorização. E outra determinação é que qualquer tentativa de interferência política, Karime, passe a ser registrada e também reportada imediatamente às chefias. O MP ele deu um prazo de apenas 10 dias para o comando da PM responder se vai acatar essas medidas e deixou claro que se não houver cumprimento, deve haver ação civil pública ou medidas judiciais, Karime. Valeu, Ministério Público, é isso aí. Agora em Manaus, 6h35. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, a temperatura no Amazonas aumentou 1,5 graus nos últimos 40 anos. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, antes de você dar a parcial do trânsito, eu sei que a Justiça mandou sim agora suspender a venda de ingressos para o Festival Folclórico de Parintins 2026. A decisão foi tomada no fim da tarde de hoje, depois de um pedido do Ministério Público aqui do estado do Amazonas, que acusou a empresa Amazon Best de reajustar os preços de forma abusiva. Você trouxe ontem pra gente esse assunto e a gente viu que teve reajuste de mais de 200%, não é, André? Conta mais, boa noite. Então, Karime, uma liminar aí que foi assinada pela juíza Simone Laurent e determina que a empresa pare as vendas, tanto físicas quanto online, em até 5 dias. Aí, nesse mesmo prazo, a Amazon Best tem que explicar como chegou aos novos valores e, se descumprir a ordem, a multa é de R$50 mil por dia, isso limitado a 30 dias. O Ministério Público apontou que os ingressos para 2026 tiveram aumentos de mais de 200% em alguns setores, comparado aí aos preços de 2025, como a gente trouxe ontem aqui, inclusive, com a fala da promotora Sheila Andrade, que disse que a ideia é tentar um acordo
acordo para evitar mais prejuízos ao público. Então, com isso, a empresa deve se reunir novamente com o Ministério Público amanhã, quinta-feira, às 10 da manhã, para buscar uma solução e definir como ficam as vendas para o Festival de Parintins de 2026. Aí depois dessa decisão, sim, se entrar em um acordo, vão voltar as vendas e a gente acredita que, claro, né, com os preços mais justos. Então, volto com vocês. Sem dúvida. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos agora saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite, Karime, Kennedson e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira de sol forte, temperaturas chegando aos 35 graus. À noite, o céu deve ficar na maior parte do tempo limpo, com algumas nuvens, mas nada que estrague a visão da super lua cheia de hoje. A maior e mais brilhante do ano, aí, segundo o Observatório Nacional, hein, gente? E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 6 de novembro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta vem com mudanças no tempo. O calor continua, mas a previsão já indica 45% de chance de pancadas de chuva leve ao longo de toda a quinta-feira. À noite, o céu deve ficar parcialmente aberto e a chance de chuva é bem baixa. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 25 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 66 a 94%. E a gente espera essa chuvinha para dar uma trégua no calor, sim, né? Porque, gente, saiu uma pesquisa e apontou que o aumento da temperatura da Amazônia brasileira no ano passado, gente, ficou aí 1,5 grau acima da média dos últimos 40 anos. Acho que esse ano aumentou mais um pouquinho, Karine, porque tá quente demais. Mano. Apesar de que esse ano tá até melhor do que o ano passado. Ano passado tem até chovido em período que era para ser mais quente, né? Mas o fato é que oficialmente a Amazônia como um todo ficou 1,5 grau acima da média normal dos últimos 40 anos. É isso, Vanessa? É isso mesmo, Karine. A situação é realmente grave. Em 2024, a Amazônia brasileira registrou uma temperatura média de 27,1 graus, que foi o maior índice já observado pela rede MAP Biomas. Isso significa que ficamos 1,5 grau acima da média histórica dos últimos 40 anos, como você comentou, Karine. Um limite que, segundo o Acordo de Paris, que é um tratado para combater as mudanças climáticas, não deveria ter sido ultrapassado. E quando a gente olha por estado, o alerta fica ainda mais forte. Roraima liderou esse aumento com 2 graus acima da média, seguidos pelo Amazonas e pelo Mato Grosso do Sul. Esse aumento, os especialistas eles explicam que ele está diretamente ligado ao desmatamento. Isso porque desde 1985 a Amazônia já perdeu 52 milhões de hectares de vegetação nativa, que representa 13% da nossa floresta. Essa perda de cobertura verde, ela não só aumenta a temperatura, como também mexe no ciclo das chuvas. Pra gente ter uma ideia, em 2024, choveu 20% a menos do que a média histórica. Ou seja, Karime, Kennedson e quem tá escutando a gente, estamos diante de um cenário que mostra claramente que o desmatamento e o aquecimento global estão mudando não só a Amazônia, mas o clima do planeta como um todo, Karime. Não é fácil não. Muito obrigado, Vanessa. Olha só, gente, já que a gente tá falando sobre meio ambiente, olha só esses dados, gente. Enquanto o mundo ali se prepara para poder discutir o futuro do planeta na COP30, um alerta vem direto do coração da Amazônia. O nosso ar que a gente respira na nossa floresta, ele está mais poluído do que o de metrópoles como São Paulo, Londres e também Pequim. O motivo, Karime, são queimadas, né, Karime? Com certeza. Agora imagina a gente ter o ar mais poluído das cidades que já são consideradas mais poluídas do planeta. E no meio da Amazônia. No meio da Amazônia, no meio da floresta, gente. O motivo são as queimadas, sim, Kennedy, que continuam transformando árvores em fumaça e ameaçando a saúde de quem vive por aqui. Roginéia Araújo tem mais detalhes a respeito desse assunto. Então, Ginéia, essa informação deve pautar as discussões da COP30 também, não é isso? Muito provavelmente o relatório do Greenpeace Internacional, chamado Céus Tóxicos, será apresentado na conferência sobre as mudanças climáticas que acontece oficialmente a partir do dia 11, pela primeira vez aqui no Brasil e lá em Belém, no Pará. O relatório revelou que durante as temporadas de fogo de 2024 e 2025, cidades amazônicas como Porto Velho, em Rondônia, e Lábrea, aqui no Amazonas, registraram índices de poluição até 20 vezes acima do
limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Mesmo com menos queimadas neste ano, os níveis de partículas tóxicas continuam muito altos, 6 vezes acima do considerado seguro. A fumaça das queimadas, provocadas principalmente para abrir áreas de pasto, tem causado um aumento nas internações por problemas respiratórios, principalmente entre crianças e idosos. O estudo mostra que cumprir os padrões de qualidade do ar da OMS poderia aumentar a expectativa de vida em até 3 anos em estados como o Amazonas e Rondônia. O Greenpeace também aponta a responsabilidade de grandes empresas do setor agropecuário, de acordo com a porta-voz do Greenpeace Internacional, Liz Cunha. A Amazônia tem um papel vital na preservação da vida no planeta, né? Mas ela tem se focado com a fumaça de queimadas que são advindas de processos de desmatamento e renovação de pastagens. Esses incêndios não são naturais. Cada fogo ateado ameaça todos que vivem na região, das cidades às comunidades locais. Essas queimadas expõem um dos grandes impactos da agropecuária na região. Não se trata apenas de destruição. São crianças em hospital, são idosos lutando para respirar, florestas transformadas em fumaça para uma lógica produtiva predatória. Entre 2019 e 2024, mais de 30 milhões de hectares queimaram em áreas próximas de frigoríficos ligados à cadeia da carne. Por isso, segundo a porta-voz do Greenpeace Internacional, Liz Cunha, a organização cobra transparência e ação real, e não apenas discurso das empresas e dos governos. Na COP30, que está começando agora, muitas empresas do agronegócio vão afirmar que o setor promove soluções climáticas. Mas para isso ser verdade, é preciso endereçar de maneira definitiva os impactos que até hoje fazem parte da cadeia produtiva. Isso inclui desmatamento e também o uso ilegal do fogo. Os governos precisam enxergar além do greenwashing e agir para proteger as florestas e a saúde das pessoas, o que passa por responsabilizar os atores por trás dessa destruição e regular de maneira efetiva o setor agropecuário, para que se adequem às metas climáticas. Às vésperas da COP30, o Greenpeace propõe que o Brasil lidere um plano global para zerar o desmatamento até 2030, colocando as florestas e a saúde das pessoas no centro dessas decisões climáticas. Volto com vocês. 18 horas. E a Câmara Municipal de Manaus aprovou hoje a primeira votação da reforma da Previdência dos servidores municipais. O projeto agora ele segue para a segunda votação, que deve ocorrer em 15 dias, Karime. Exato. Segundo o texto, a idade mínima para se aposentar agora com essa reforma previdenciária passa a ser de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Antes, os limites eram de 60 para homens e 55 para mulheres. A medida representa um aumento de 5 anos para homens e 7 para as mulheres. Durante a votação, os servidores da educação eles protestaram contra as novas regras e também ameaçaram entrar em greve. Além da idade, os servidores eles vão precisar comprovar pelo menos 25 anos de contribuição. Para professores, as exigências são específicas. Homens devem ter 30 anos de trabalho público e mulheres 25 anos. Também será necessário ter 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo atual para poder solicitar a aposentadoria. Segundo a Prefeitura, o objetivo da reforma é equilibrar as contas do sistema previdenciário, que poderia acumular um déficit de 938 milhões de reais até 2038. As novas regras valem para quem ingressou no serviço público depois de 31 de dezembro de 2003. 18 horas. Agora, às 18 horas e 46 minutos, Karime, você já sabe, Karime, que quantas vezes os nossos direitos do consumidor, eles acabam sendo ignorados. Muita gente nem sabe, Karime, que tem esses direitos. E outras vezes, Karime, eles são simplesmente deixados de lado. E é por isso que amanhã, Manaus vai ser palco de um encontro muito importante para falar exatamente sobre esse tema, Karime. Exato, Kenneth. É o segundo Congresso de Defesa do Consumidor e essa edição, o tema é Por uma Justiça Mais Humanizada aos Consumidores Vulneráveis. O evento é gratuito e vai reunir nomes como Celso Russomano, o juiz Cássio Borges e o advogado especialista em direito do consumidor Arthur Rolo. Quem tem mais detalhes pra gente é o Rodrigo Soares. Boa noite, Rodrigo. Amanhã, dia 6 de novembro, Manaus vai receber o segundo Congresso de Defesa do Consumidor, um evento importante que vai discutir como deixar a justiça mais humana para quem mais precisa, os consumidores vulneráveis.
O encontro acontece das 14h às 19h no auditório do Centro Administrativo da Escola de Magistratura do Amazonas, a ESMAN, ao lado do Tribunal de Justiça. A inscrição é solidária e gratuita. Basta levar uma lata de leite ou um item de higiene pessoal que serão doados ao Educandário Gustavo Capanema, instituição que ajuda crianças em situação de vulnerabilidade. O evento é uma parceria da OAB Amazonas com a ESMAN e conta com grandes nomes. Entre os palestrantes, o Dr. Celso Russomano, deputado federal conhecido pela atuação em defesa do consumidor. O Dr. Arthur Rolo, advogado e professor universitário, além de outros especialistas como o juiz Cássio Borges e a doutora Roseli Fernandes. Segundo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Amazonas, Reginaldo Souza, o Congresso quer chamar a atenção das autoridades para os direitos dos consumidores mais frágeis, como os idosos e as pessoas de baixa renda. As inscrições podem ser feitas pelo site esman.tejan.jus.br. Essa é uma oportunidade de aprender, refletir e fortalecer a defesa do consumidor no Amazonas. Volto com vocês. E ainda falando sobre defesa do consumidor, Karine, em novembro é mês de Black Friday, gente. Data que chega com diversas promoções, mas também fica ligado, porque tem muitos golpes, né, Karine? Tem. Afinal de contas, não é à toa que recebeu o carinhoso apelido de Black Fraud, né? Enfim, justamente por isso, o Procon aqui do estado do Amazonas lançou a campanha Operação Black Friday para garantir aí que realmente as promoções sejam vantajosas para o consumidor e não caírem em armadilhas, como explica a repórter Odinaia Araújo. O Procon Amazonas deu a largada na Operação Black Friday 2025 e o foco é um só: garantir que as promoções em Manaus sejam reais e transparentes. As equipes do Procon Amazonas começaram as visitas nesta segunda-feira em um centro de compras na zona norte de Manaus. Mas até o fim do mês, todos os shoppings, lojas de rua e centros comerciais da capital serão fiscalizados. Durante as fiscalizações de ontem, os técnicos do Procon orientaram os lojistas sobre a importância da precificação correta e da exposição clara dos valores originais e promocionais. Além disso, verificaram se as ofertas anunciadas realmente correspondem a uma redução de preço prometida. O diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, explicou que o trabalho é preventivo e busca evitar dores de cabeça tanto para quem compra quanto para quem vende. O mês de novembro chegou e com ele a Operação Black Friday está inaugurada. O Procon Amazonas já está nas ruas, fazendo todo o monitoramento, todas as fiscalizações, as orientações necessárias para que o consumidor, no período da Black Friday, ali na última semana realmente do mês de novembro, no último dia, última sexta-feira do mês de novembro, ele consiga ter as melhores ofertas com seu direito garantido. Então, qualquer dúvida, entre em contato com o Procon Amazonas pelos canais oficiais e denuncie, que nós estamos nas ruas e estamos fiscalizando. Denúncias podem ser feitas pelos números 0800 092 1512 ou 32 40 09. O Procon vai manter presença constante nas lojas durante todo o período de promoções. A Operação Black Friday 2025 segue até o dia 28 de novembro, com o objetivo de garantir um período de descontos seguro, transparente e claro, sem falsas promoções. Odinaia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,70%, cotado aos R$ 5,36. O euro fechou em queda de 0,63% aos R$ 6,15. E o Bitcoin fechou em alta de 2,95% aos R$559 mil. E o Bovespa fechou em alta de 1,66% aos 153.160 pontos. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje o projeto de lei que isenta de imposto de renda a pessoa que recebe até R$5.000 por mês. O texto segue para o plenário. A expectativa é que seja aprovado sem modificações e vá para a sanção do presidente Lula. 18 horas.
A Suframa promove amanhã, dia 6, a partir das 9 horas da manhã, a abertura do segundo encontro do Ecossistema de Inovação da Amazônia Ocidental e Amapá. O evento conta com uma programação extensa de atividades e segue até sexta-feira, dia 7. Vai reunir na sede da Suframa os principais gestores de fomento à inovação da região, como representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do BNDES, da BASA e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, além de universidades, para discutir o fortalecimento de parcerias e os avanços em pesquisas, desenvolvimento e inovação impulsionados pela Lei de Informática da Zona Franca de Manaus. 18 horas. Gente, uma mulher de 22 anos, ela foi presa em flagrante ao tentar aplicar um golpe usando aí documentos falsos aqui em Manaus. Kenneth, ela se passava por uma revendedora de uma empresa de enxoval para conseguir mercadorias sem pagar. Agora, quem explica pra gente os detalhes desse golpe é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Boa noite. Olha, a prisão foi feita pelo 30º Distrito Integrado de Polícia depois que o representante da empresa denunciou o caso. Segundo a polícia, a mulher fez um cadastro pelo aplicativo de mensagens e teve um crédito aprovado de R$ 1.300 para pagar só em janeiro de 2026. Quando o representante foi entregar as peças, ele desconfiou do documento apresentado. Os agentes descobriram que o mesmo nome já tinha outro cadastro com endereço e fotos diferentes. A mulher foi localizada no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Ao ser abordada, ela apresentou a mesma identidade falsa mostrada à vítima. Na casa dela, os policiais ainda encontraram outro documento falso e o verdadeiro. Ela foi presa em flagrante e levada para o 30º DIP. A mulher vai responder por uso de documento falso e vai ficar à disposição da justiça. Volto com vocês. E agora, gente, vamos falar de Novembro Azul. Mês, ele traz aquele alerta, né, Karine, contra o câncer de próstata, que ele continua sendo uma das principais causas de morte entre homens brasileiros. Só aqui no Brasil, Karine, infelizmente, essa doença, ela mata cerca de 48 homens por dia, Karine. É um número alto, gente, por dia. Só que é o que a gente pensa, que são pessoas mais idosas, tal. Não, porque o alerta agora é também para os mais jovens, tá? Os atendimentos por causa do câncer de próstata cresceram aí 32% entre os adultos de até 49 anos, imagina. Nossa, gente. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, aqui no Amazonas, entre 2015 e 2024, foram registradas mais de 1.800 mortes pela doença. Bom, e a gente sabe que o diagnóstico precoce poderia garantir a cura de mais de 90% dos casos. A repórter Vanessa Lima traz mais detalhes pra gente a respeito desse Novembro Azul, que chega mais uma vez para quebrar tabus, não é? Com os especialistas, eles explicam essa resistência dos homens, Vanessa, a fazer esses exames. Boa noite. Karime, Kennedy e ouvintes, o Novembro Azul chega mais uma vez com a missão de quebrar barreiras que ainda cercam a saúde masculina. E os especialistas são claros quando explicam de onde vem essa resistência. Muito disso está ligado a preconceitos e desinformação. O problema é que essa postura custa muito caro. Só no Amazonas, por exemplo, a cada 2 dias um homem morre por causa de câncer de próstata. E no Brasil inteiro já são quase 18 mil mortes por ano. O urologista Flávio Antunes reforça que a doença está diretamente ligada ao avanço da idade, ou seja, quanto mais um homem envelhece, maior é o risco de desenvolver a doença. O câncer de próstata ele está relacionado com a idade, então quanto mais se vive, maior a chance de ter câncer de próstata. Nos últimos anos, com a melhoria dos recursos de diagnóstico, terapêutico, na medicina, as pessoas têm vivido mais, né? A vida média das pessoas tem aumentado, o tempo de vida. Isso, consequentemente, já leva mais diagnóstico de câncer de próstata. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2020 e 2024, o número de atendimentos por câncer de próstata em homens com até 49 anos cresceu 32%. Foram 2,5 mil procedimentos em 2020, saltando para 3,3 mil em 2024 no SUS. E é por isso que a campanha insiste tanto. Homens a partir dos 50 anos ou dos 45, se tiverem histórico familiar e obesidade, precisam se cuidar. O câncer de próstata acontece
acontece quando as células dessa glândula começam a crescer de forma desordenada, formando um tumor que pode se espalhar para outras partes do corpo. É como uma doença silenciosa e quando os sintomas aparecem, já indicam um estágio bem avançado, como comenta o urologista. Qualquer sintoma que esteja relacionado com o ato de urinar, são sintomas que em homens acima dos 45, 50 anos são sinal de alerta. Então, deve procurar o urologista todo homem que tem a idade ou acima dessa idade, que tem sintomas relacionados com o ato de urinar, como dor, sangue na urina, por exemplo. O exame deve ser feito de forma preventiva em todos os homens acima dos 50 anos e se ele tiver algum fator de risco, como histórico familiar, os pacientes negros, os obesos, devem fazer o exame preventivo para o câncer de próstata a partir dos 45 anos. O diagnóstico é simples e pode salvar vidas, feito com exame de sangue e toque retal. Se houver suspeita, exames de imagem e biópsia confirmam. A boa notícia é que quando descoberta no início, o tratamento tem até 90% de chance de sucesso. No fim das contas, os especialistas dizem que a resistência não é apenas falta de informação, mas também uma questão cultural. E é aí que entra o Novembro Azul, para mostrar que cuidar da saúde é um ato de coragem e amor à vida. Volto com vocês. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Vamos ao esporte? 18 horas. Esporte. Vamos lá, Karine Leão, vamos falar de esporte porque a rodada desta quarta-feira ela promete muita emoção no Brasileirão, gente. Tem clássico carioca, disputa pela Libertadores e também tem time amazonense lutando contra o rebaixamento. Então vamos começar às 7h30 da noite. Tem Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. Botafogo em 6º lugar com 48 pontos. Precisa vencer para seguir firme na briga pela Libertadores. Do outro lado, o Vasco também sonha com a vaga no torneio continental. O time é o 9º colocado com 42 pontos e quer encurtar a distância para o grupo dos classificados, cara. Mais tarde, às 9h30 da noite, Kennedson, tem outro confronto pesado, gente. São Paulo e Mengão se enfrentam na Vila Belmiro pela mesma rodada do Brasileirão. No norte, o Amazonas segue na luta para escapar do rebaixamento na Série B. A vitória sobre o Cuiabá no último domingo, na reestreia do técnico Aderbal Lana, foi com certeza fundamental, diminuindo 94 para 78%, Karine, a queda ali, o risco de queda para a Série C. Diminuiu bastante, viu, gente? O próximo desafio na segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto às 6h. Se vencer, o Amazonas iguala a pontuação do adversário e ganha fôlego. Cruzem os dedos. Na reta final, vamos lá, vamos torcer, gente, vamos torcer. 18 horas. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite mais uma vez. Antes de falar sobre o trânsito, a volta para casa, a gente tem um levantamento sobre a diminuição de mortes no trânsito aqui no estado do Amazonas e também aqui em Manaus, é isso? É isso mesmo, Karine, Kennedson, muito boa noite para vocês, boa noite a quem nos acompanha. As mortes no trânsito caíram aí em todo o Amazonas, tanto em Manaus quanto no interior. De janeiro a outubro deste ano, o Detran registrou uma redução de 30% nas vítimas fatais só na capital. Foram 122 mortes no mesmo período do ano passado, contra 85 agora em 2025. Também diminuiu o número de homicídios culposos no trânsito, de 153 para 114 casos. É uma queda de mais de 25%. E no interior, a melhora foi ainda maior. De 61 casos no ano passado, o número despencou para 34 nesse ano. São 44% a menos. Segundo o diretor-presidente do Detran, Davi Fernandes, esses números são fruto de ações conjuntas da educação, fiscalização e parceria com as forças de segurança. Vamos acompanhar a fala dele. Hoje o Detran Amazonas registrou uma queda de 30% no número de vítimas fatais em acidente de trânsito. Isso é um trabalho realizado pelo Detran e as forças de segurança e também um trabalho contínuo que tem sido feito pela educação de trânsito e a fiscalização do Detran para que a gente possa reduzir o número de acidentes com vítimas fatais cada vez mais. A gente pede a contribuição mais uma vez da população para que a população tenha consciência que se subir numa motocicleta use o capacete, tenha os cuidados necessários, tenha atenção na hora de conduzir e as pessoas que dirigem os veículos tenham a consciência de usar o cinto de segurança e ter também o cuidado de se beber não dirija. 18 horas.
Tá, então a gente conferiu a fala do diretor-presidente do Detran, Davi Fernandes, que estava fazendo inclusive, né, Karime Kennedson, também uma orientação aí sobre a situação de como ser prudente no trânsito, e a gente também tem esses resultados aí que a imprudência no trânsito pode causar vários acidentes, como agora o que aconteceu agora há pouco. Um ônibus do transporte público e uma motocicleta se envolveram em um acidente na Avenida Maripiranga com a Rua Salvador, ali na esquina do Empório DB. Por conta disso, o trânsito ficou bastante carregado, lento em vários locais. A gente, inclusive, passando pela Maneca Marques, está um trânsito quilométrico. E esse trânsito também está se refletindo em outras vias, como a André Araújo. Então, tem que ter paciência. Por enquanto, acontece essa ocorrência ali no local. O motorista, né, não teve ferimentos, não teve nada grave ali, só mesmo os danos materiais. Por enquanto, o IMU, né, os agentes de trânsito, foram acionados ali para o local e daqui a pouco vai acontecer a remoção desses veículos para que possa liberar o trânsito. Mas enquanto isso, todo esse trânsito que está acontecendo aqui na capital amazonense é por conta aí desse acidente. Volto com vocês. Tá ótimo, André Meirelles. Obrigada. Até amanhã. E seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil revelou dados preocupantes sobre os gastos com jogos no país. 39,5 milhões de pessoas pagaram pelo menos um jogo online no último ano. 41% admitem que renunciaram a algum consumo para apostar. Nada menos que 19% apostaram valores que comprometeram a sua renda e 17% deixaram de pagar alguma conta para apostar e estão com o nome negativado. Os principais motivos para começar a apostar incluem curiosidade, o desejo de ganhar dinheiro de forma rápida e fácil e a busca por adrenalina ou diversão. Além dos problemas financeiros, muitos apostadores relatam irritação, conflitos familiares, ansiedade e até depressão. Os resultados da pesquisa acendem um alerta. A regulamentação do setor deve priorizar a proteção do consumidor, de jovens e famílias, e não só a arrecadação. O país também precisa de políticas públicas que tratem o vício em jogos como uma doença, com ações de conscientização e limites mais rígidos na publicidade. E é isso que a pesquisa mostra. A maioria dos entrevistados, 56%, prefere que os jogos continuem permitidos, mas com regras mais rígidas e a maior fiscalização. 18 horas. 7h04, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, gente. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Muito boa noite, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.